Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de dezembro de 2019, são 21 horas e 5 minutos. Lição número 13 do dia 29 de dezembro de 2019. O Evangelho em Éfeso. Lições bíblicas da classe de jovens. Poder, cura e salvação. O Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Texto do dia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos capítulo 19, versículo 11. Síntese. Éfeso era uma cidade multicultural, pagã e com grupos resistentes ao Evangelho. Contudo, a obra de Deus prospera nesta localidade, com conversões e manifestações de poder. Agenda de leitura. Segunda, Atos capítulo 18, versículo 1. Paulo em Corinto e em Éfeso. Terça, Atos capítulo 18, versículo 3. Paulo, missionário e fazedor de tendas. Quarta, Atos capítulo 18, versículo 9. Paulo, não te cales, mas fala. Quinta, Atos capítulo 18, versículo 10. Paulo, eu sou contigo. Sexta-feira, Atos capítulo 19, versículo 1. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Sábado, Atos capítulo 19, versículos do 24 ao 41. Demétrio incita tumulto contra Paulo. Objetivos: destacar o trabalho bem-sucedido de Paulo em Éfeso, apresentar as maravilhas e milagres realizados pelas mãos de Paulo, refletir a respeito das perseguições sofridas por Paulo. Texto bíblico, Atos capítulo 19, versículos 24 ao 34. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Comentário, introdução. Na lição deste domingo estudaremos a chegada do Evangelho à cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. Nesta cidade houve conversões, batismo com o Espírito Santo e milagres. A despeito de também ter tido forte oposição, o apóstolo estabelece residência ali, e Deus abençoou seu ministério de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos capítulo 19, versículo 10. Atos e Apocalipse são os 2 únicos livros do Novo Testamento. Os demais são cartas e evangelhos. E aqui nós vemos que na cidade de Éfeso havia uma grande resistência ao Evangelho de Cristo. Existia lá uma Diana, uma deusa Diana,
que muitas pessoas, ou talvez a grande maioria, ou talvez todas, davam crédito a ela como uma deusa. E pelo texto bíblico nós vemos que a fúria das pessoas se enfureceram contra Paulo, porque Paulo pregava justamente contra a idolatria. E apesar da grande resistência em Éfeso, nós vemos que Deus operou maravilhas em Éfeso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E isto vale para esses dias atuais, também já valia para aqueles dias. E nós vemos que realmente o Espírito do Senhor atuava em Éfeso. A obra de Deus em Éfeso. Recebeste o Espírito Santo? Quando Paulo chega a Éfeso, encontra alguns discípulos, pessoas que já haviam crido em Jesus Cristo e que receberam o batismo de João. Então Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus. Depois de serem batizados no batismo ordenado por Jesus, o apóstolo impõe as mãos sobre eles e veio sobre todos o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Jesus não mudou e ainda batiza crentes com o Espírito Santo nos dias de hoje, não para se sentirem superiores aos outros, mas para que por meio deste revestimento sejam poderosamente usados por Deus. A Bíblia diz em Joel 2,28 que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Jesus, ao subir ao céu, disse que mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz em João 16,33 que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós também somos batizados com o Espírito Santo mesmo nos dias atuais, mesmo com toda a sofisticação, com toda a tecnologia, com todas as coisas avançadas, o Espírito Santo continua mais vivo do que nunca. O Espírito Santo continua atuando na igreja, no Brasil e no mundo. E você, jovem, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, saiba que esta promessa ainda é para você hoje. Você também pode receber o batismo com o Espírito Santo quando você ora ao Senhor e quando você crê que Ele pode te batizar com o Espírito Santo, você certamente será batizado com o Espírito Santo, porque é uma promessa que vale até os dias atuais. E enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo continuará sendo derramado sobre toda a carne, por toda a igreja. Alicerce teológico. A vida cristã deve ser equilibrada. Não podemos apenas desejar a plenitude do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais em nossas vidas, sem almejar o conhecimento da palavra de Deus. Depois da experiência da plenitude do Espírito Santo com os irmãos de Éfeso, Paulo passa mais de 2 anos ensinando-os. O objetivo era preparar os crentes para a obra do Senhor. Não é de se admirar a profundidade da carta aos Efésios, haja visto o alicerce teológico que a igreja ganhara durante esses 2 anos. Hoje em dia temos a escola dominical, os cultos de ensino, os cursos, seminários e faculdades teológicas que têm por finalidade edificar e capacitar o povo de Deus. Busque também crescer no conhecimento das Escrituras sagradas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Aqui vai falar em Pedro 3,18, que antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabei de falar para você que o Espírito Santo vale para os dias atuais. E o Espírito Santo pode batizar você. Entretanto, nós vemos também, hoje, nas igrejas no Brasil, muitos movimentos e tudo mais, mas pouco ensinamento da palavra. Não digo em todas as igrejas, mas existe uma gama de igrejas no Brasil que fazem muitos movimentos, muitas coisas aqui, muitos recursos humanos e tal, mas não se fala da palavra. Já aconteceu algumas vezes comigo de eu chegar numa igreja, ser convidado para dar uma palestra e chegando lá eu observo que não há leitura da palavra. Eu acho estranho, porque para mim a prioridade é a palavra e muitas das vezes não tem nem
palavra devocional. Eu acho estranho, porque eu sei que é pela palavra que a nossa fé é edificada, ao ouvir a palavra. Romanos 10:17. Entretanto, eu também percebo que há alguns casos no Brasil de pessoas que não sabem ler e nem escrever. O Espírito Santo não pode usá-las? Claro que pode. O Espírito Santo, o Senhor, usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quiser, para o propósito que Ele bem entender. Entretanto, é interessante que nós venhamos, cada dia mais, buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, buscar o conhecimento do Senhor. Mas nenhum conhecimento é válido se alguém tem muito conhecimento e não tem a comunhão com Cristo, comunhão com o Senhor. De nada valerá. Há pessoas que não professam fé em Cristo e têm conhecimento da palavra. Entretanto, não têm comunhão com o Senhor, então de nada vale. O interessante é que nós venhamos sim, de fato, ter comunhão com o Senhor e também conhecimento. Entretanto, a comunhão com o Senhor é muito superior ao conhecimento. Como eu já falei, há pessoas que conhecem, mas não aceitam o Senhor como Salvador. O Evangelho alcança toda a região. A cidade de Éfeso era um centro cosmopolita e as notícias se disseminaram em pouco tempo. O versículo 10 diz que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra. Essa hipérbole, toda a Ásia, era usada com frequência na antiguidade. Lucas não quis afirmar que cada morador da Ásia ouviu a palavra, mas que o Evangelho penetrou em todas as províncias daquela região, alcançando judeus e gregos. Praticamente todas as cidades citadas em Apocalipse 2 e 3 se encontram nesta região, e há fortes indícios de que receberam o Evangelho neste tempo, fruto dos esforços do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Cremos que Deus pode realizar algo tremendo em nossas igrejas e cidades que vai impactar outras regiões para a glória de Deus. Salmo 105, 1. Então nós vemos que o Evangelho chegou a toda a região e, como já falei no início, o Espírito Santo agiu em Éfeso. Éfeso é uma cidade da Turquia, que hoje é a atual, no caso é a atual Turquia. E só para lembrar você lembra a capital da Turquia? Não é Istambul, a capital da Turquia é Ankara. Somente mesmo para te lembrar. Então nós vemos que o Evangelho ele penetra, ele chega nas cidades. E isto é a nossa missão hoje. Fazer com que o Evangelho continue sendo propagado, independente do lugar onde você esteja. Você continue falando do Evangelho, mesmo se caso o Evangelho já chegou. Você continua falando do Evangelho, continua falando do amor do Senhor. Maravilhas e milagres. Pessoas curadas e libertas. Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. Essas maravilhas também contribuíram para combater a influência da magia e do espiritismo em Éfeso. As pessoas viram que Paulo não era um mágico do qual estavam acostumadas. Os milagres eram realizados pela fé em Jesus. Não era nada de magia, como veremos a seguir. Quando se tem fervor espiritual e solidez na palavra, os milagres acontecem, como foi em Éfeso. Precisamos buscar ao Senhor e a sua palavra para que milagres também aconteçam em nosso meio. Jesus disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Marcos capítulo 16, versículo 17. Então nós vemos que quando há ensino da palavra, fervor, solidez, convicção e fé, os milagres continuam acontecendo. É muito provável que você mesmo já deve ter presenciado algum milagre na sua casa, na sua igreja ou em algum outro lugar. É muito provável. E o maior milagre, para lembrar, é o milagre da salvação. Nenhum milagre é superior a uma pessoa ser salva. É claro, é edificante quando vemos
alguma pessoa que tem uma determinada doença ser curada pelo nome do Senhor, mas nada é superior à salvação da alma, porque não adianta uma pessoa ser curada, receber a cura e não receber a salvação. O ideal é receber os dois. Entretanto, a salvação é sempre superior a qualquer milagre. Então, certamente você já deve ter visto alguém ser salvo. Isso sim é o maior milagre que o Evangelho promove. Falsos obreiros. No tempo de Paulo já havia os falsos obreiros. Alguns judeus quiseram expulsar os demônios de um homem, achando que para isso bastava usar uma fórmula mágica. Não conheciam Jesus pessoalmente. O demônio responde que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, mas não eles. Quando nos tornamos crentes em Jesus e lhe entregamos nosso coração e vida, realizando sua obra com sinceridade, não precisamos ficar calados. Poderemos então dizer: sou um salvo por Jesus, meu Senhor. Então nós vemos falsos obreiros no templo, na igreja. Nós vemos que pessoas que se dizem ser salvos e não são. E nós precisamos a cada dia buscar a nossa salvação, porque há pessoas perdendo a sua salvação por coisas pequenas. Nós não devemos perder nossa salvação nem por coisas grandes, que dirá pequena. A nossa salvação, volto a dizer, é o maior milagre que nós podemos receber da parte do Senhor. Limpeza geral. Interessante ver que o julgamento que caiu sobre os falsos obreiros causou um forte temor sobre todos, e o nome de Jesus foi engrandecido. O arrependimento levou as pessoas a confessarem suas más obras e a queimar literalmente os seus livros de magia. Quando o poder de Deus é derramado, ocorre arrependimento, altares são purificados e pecados abandonados. Por acaso na sua casa tem algo, jovem, que não é do agrado do Senhor, lá escondido dentro da sua gaveta? Quando confessamos a nossa fé em Cristo, nós precisamos há duas transformações. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vai fazer uma transformação na nossa vida. Essa transformação é de dentro para fora. Entretanto, há algumas obras, transformações, que somos nós que precisamos fazer. Essa limpeza geral, somos nós que fazemos na nossa vida. É deixar de fazer aquilo que fazíamos ou, neste caso, ter aquilo que não agrada a Deus. Uma revista que não agrada a Deus, um jornal que por alguma razão não agrade a Deus, um filme ou coisas dessa natureza. Aquilo que você guarda no seu celular e coisas assim, certamente você já entendeu. Então, esta é a transformação que nós precisamos fazer. Essa é a nossa transformação, é a nossa atitude. Essa atitude nós temos que deixar, precisamos largar isso. Isso aí somos nós que abandonamos. Assim como um vício, né? É claro que o Espírito Santo, nesse caso de vício, ele nos transforma, nos ajuda, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Mais uma perseguição. O caminho causa alvoroço. Certo pregador disse: os sermões mais eficazes são aqueles que fazem os opositores do Evangelho morderem os lábios e rangerem os dentes. E foi isso que aconteceu em Éfeso, pois Lucas relata que houve um grande alvoroço por causa do caminho, ou seja, por causa das pessoas que se entregavam ao caminho que é Cristo. João 14,6, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso se deu em razão de Paulo, em sua pregação, confrontar o estilo pecaminoso daquelas pessoas. A boa pregação não é aquela que causa apenas alegria, mas que nos deixa desconfortáveis quanto aos nossos pecados. A igreja precisa sempre se conscientizar de sua missão, de que não pode se conformar com este mundo. A pregação, neste caso perfeita, é aquela que nos leva ao arrependimento, e não aquela pregação que nos faz
ficar alegres. É claro que eu entendo que há algumas mensagens específicas da palavra que nos deixará alegre. Nós vamos ouvir a palavra, sendo salvos em Cristo, e nós ficaremos alegres. Entretanto, nós precisamos principalmente focar naquela que nos faz pensar sobre o nosso pecado, aquela que nos confronta. É essa mensagem que nos confronta que irá nos transformar, que irá nos manter salvos. A Diana dos Efésios. A deusa grega Ártemis era conhecida como Diana entre os romanos. Era considerada a deusa da fertilidade. O templo para Diana, também conhecido como Ártemis, em Éfeso, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era apoiado por 127 pilares, cada um com 20 metros de altura, e foi adornado com grandes esculturas. Foi completamente perdido na história até 1869, quando foi descoberto novamente, e seu altar principal foi desenterrado em 1965. O templo de Ártemis era também um grande tesouro e banco do mundo antigo, onde mercadores e reis faziam depósitos e o dinheiro podia ficar sob a proteção da divindade. O templo de Diana, em Éfeso, era de fato famoso em todo o mundo. A venda de ídolos ali deve ter sido um comércio substancial. Então nós vemos que as pessoas acreditavam tanto nessa Diana que até os seus tesouros, os seus valores, eram depositados neste lugar, porque acreditavam que a Diana iria proteger as suas riquezas. E não é exatamente o que nós vemos hoje, pessoas entregues à idolatria. O Brasil, por exemplo, tem muita idolatria, nós vemos isso nas ruas, nas cidades, até mesmo na televisão. Vemos a força da idolatria no Brasil. Isso porque o cristão, muitos de nós, acabamos abandonando um pouco a questão de pregar o Evangelho com sinceridade, com firmeza. Nós não podemos pactuar com o pecado, principalmente com o da idolatria, que a Bíblia vai condenar veementemente. Então, nós vemos que até hoje as pessoas são entregues à idolatria. E quando nós vamos falar do amor do Senhor, elas ainda dizem que não, que é devoto de santo, do tal santo, de tal santo e por aí afora. E não acreditam no Senhor. E se hoje, que nós vemos tantas coisas, que Deus já fez tanta coisa e as pessoas têm dificuldade de acreditar no Cristo, imagine naquela época. O Evangelho derriba os ídolos. A conversão de muitas pessoas em Éfeso estava causando prejuízos ao comércio das estátuas da deusa Diana. Demétrio, um ourives, levanta uma perseguição contra Paulo e os cristãos. O povo daquela região era fascinado pela deusa Diana e seus poderes. Ainda hoje há muita gente fascinada pelos deuses da pós-modernidade, mas o Evangelho derrubou os ídolos e reverteu essa situação, pois os livros de bruxaria foram queimados e a adoração no templo foi seriamente ameaçada. Como diz o comentarista bíblico Lawrence Richards, o Evangelho e somente o Evangelho pode desacreditar o mal e reverter as tendências vistas atualmente na nossa sociedade. Nós vemos que o Evangelho ele consegue, tem essa força, e nós vemos que a influência dessa deusa Diana era tão forte que as pessoas até se levantaram contra Paulo para falar contra ele, para perseguir, porque achavam a deusa, eram extremamente devotos a essa deusa, porque acreditavam que, de fato, ela era que fazia as coisas, ela que tinha poder para fazer alguma coisa por eles. E vemos também que o ourives, ele tinha muita influência e também estava muito preocupado com o seu dinheiro, com o valor que ele recebia devido à idolatria. É exatamente nos dias atuais. Há pessoas que ganham muito dinheiro trabalhando em cima da idolatria do povo. Subsídio.
A carta aos Efésios já tem sido apresentada por vários teólogos e estudiosos do Novo Testamento como sendo a rainha das epístolas paulinas, tanto por sua beleza expressa quanto pela sublimidade espiritual na qual coloca o crente que a lê. Não havia uma circunstância específica nem qualquer controvérsia que provocasse a necessidade dessa carta. Ela é abrangente com sentido universal, porque se tem a impressão de que Paulo a escreveu para todas as igrejas locais que resultaram de seu trabalho missionário. Como disse certo escritor, ela tem uma qualidade quase mediativa. Éfeso era uma próspera cidade perto do porto marítimo da Ásia Menor. Era uma colônia romana na costa ocidental e constituía-se rota obrigatória de caravanas para o Oriente. De Éfeso partiam estradas que davam acesso às grandes cidades pertencentes àquela província. A cidade estava situada a 4 quilômetros de distância do mar Egeu, junto ao rio Cainster, naquele tempo navegável e com saída para o mar. Devido à sua posição geográfica, Éfeso era ponto estratégico no sentido religioso e territorial. Religiosamente era uma cidade pagã e destacava-se nela a imagem do templo de Artemis, deusa também conhecida como a grande Diana dos Efésios. Então nós vemos que Éfeso era uma cidade importantíssima economicamente e que era extremamente pagã, precisava ouvir o Evangelho, e quando ouviu, o Espírito Santo do Senhor fez maravilhas no meio daquele povo. Subsídio 2. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13, 23. Pergunta Deus referindo-se ao homem desejoso de libertar-se dos seus pecados por meio das suas próprias forças. Ele não consegue por si mesmo livrar-se dos seus vícios e muito menos das suas más inclinações. Pergunte a um fumante por que não deixa de fumar. Apesar de saber que o fumo é o principal agente do câncer pulmonar, ele continua fumando. Da mesma forma com o alcoólatra. Todavia, para combater o que chamam de estruturas diabólicas, os liberacionistas não recorrem ao poder de Deus, à Bíblia ou ao sangue de Jesus. Para eles, os pecadores não necessitam de nenhuma ajuda externa. Tudo de que carecem é deixar os seus maus caminhos e praticar a justiça. Não se pode combater a injustiça social, que é uma consequência do pecado, sem primeiro combater o próprio pecado. O mal tem de ser removido pelas raízes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos que, mediante os recursos divinos, renegaram a impiedade e as paixões mundanas, exorta-os a que vivam neste presente século, sensata, justa e piedosamente. Título capítulo 2, versículo 12. Palavras que descrevem um relacionamento em primeiro lugar, intimamente pessoal, depois social e finalmente espiritual. Nós vemos que as pessoas acreditam que um fumante, nesse caso, é só dizer para ele que ele tem que parar de fumar porque causa câncer e ele vai parar de fumar. Não é bem assim que funciona o negócio. O Evangelho é quem nos liberta. O Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, a fé em Cristo Jesus é que nos faz libertar. Existe até uma música, do Grupo Logos, o Evangelho, que descreve bem esta situação. Conclusão. O livro de Atos dos Apóstolos mostra como o Evangelho se expandiu a partir de um grupo de discípulos que no cenáculo foram batizados e cheios do Espírito Santo. Não só a mensagem era pregada por eles, mas Deus confirmava com milagres. Pessoas eram salvas, libertas, curadas e batizadas com o Espírito Santo. Em Éfeso não foi diferente, e Paulo foi tremendamente usado nesta cidade para romper com a idolatria ali presente, apesar da perseguição. O livro de Atos não é apenas histórico, mas um relato de como o Espírito Santo age na igreja por meio dela. Que sejamos cheios do Espírito Santo para darmos continuidade à obra que o Senhor nos outorgou. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Atos capítulo 1, versículo 8. Em outras palavras, o Evangelho só cresce quando há manifestação do Espírito Santo, quando há cura, poder e salvação, quando de fato o Espírito Santo
age na igreja, na sua igreja, na minha igreja, na igreja do Senhor. Quando o Espírito age, porque assim, quando há uma transformação, quando há um milagre, quando há uma cura, quando há uma maravilha, aí sim as pessoas veem que de fato o Senhor está presente, porque estes sinais e maravilhas não acontecem se não for por Deus. Aí sim as pessoas deixam a idolatria, aí sim as pessoas veem que de fato o Senhor é o único Salvador. Hora da revisão. Qual foi a pergunta que Paulo fez aos crentes logo que chegou em Éfeso? Resposta: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Pergunta: em que eram batizados os crentes de Éfeso? Resposta: no batismo de João. Pergunta: o que Paulo fez depois de batizar os irmãos de Éfeso? Resposta: Paulo impôs as mãos sobre os irmãos para que viesse sobre eles o Espírito Santo. Pergunta: fale sobre a cidade de Éfeso. Resposta: na verdade não é uma pergunta, é mais para citar, né? Éfeso era um centro cosmopolita, um centro de adoração à deusa Diana, cujo templo estava localizado ali. Pergunta: quem incitou um tumulto contra Paulo e contra os crentes de Éfeso? Resposta: Demétrio, um ourives. Então nós vemos aqui, nesta última lição, que quando você se levanta para falar do Evangelho, quando você fala do Senhor, você vê que sempre haverá pessoas que irão se levantar contra a tua pessoa, mas continue firme com o Senhor, porque certamente o Senhor te dará vitória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula e até o próximo trimestre. Tchau!